Gravando? Vamos lá, galera. O tema da nossa aula de hoje é primeira visita e análise comparativa de mercado. Vocês vão reparar que a aula de primeira visita é um pouquinho mais repetitiva, né? Talvez vocês já tenham ouvido um pouco disso nas agências de vocês, comigo aqui na Chavante. Mas eu trouxe algumas novidades. A aula de ACM, a ideia é não falar sobre a análise comparativa em si, até porque isso já está bem explicado aí em vários dos nossos conteúdos, né? Vocês já estão carecas de saber como fazer uma análise comparativa. A ideia da análise do curso hoje é falar um pouquinho sobre objeções, sobre como superar um pouco essas objeções, as mais recorrentes, né? Para a gente poder reverter melhor aí converter melhor as ACMs aí no nosso funilzinho de gestões, beleza? Deixa eu apresentar minha tela aqui e a gente começa. Vamos lá, todo mundo tá vendo minha tela aí? Digita 1 aí no chat para mim. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Pessoal, primeira visita, né? Então, um conceitinho rápido de primeira visita aí é nada mais do que aquela primeira etapa, a gente chama de primeira visita, mas ela não necessariamente precisa acontecer uma vez só, né? É aquela primeira etapa imediata do nosso funil após a etapa de prospecção, né? Então, a gente falou de prospecção semana passada, hoje a gente segue no nosso funil aqui falando de primeira visita, que é efetivamente a visita ao imóvel, a visita ao proprietário, conhecer o imóvel e o proprietário, logicamente, e que também não necessariamente precisa se dar de maneira física, né? Hoje, por conta da pandemia, pode ser digital, pode ser uma ligação com vídeo, né? Pode ser de qualquer forma, desde que a gente atenda as premissas da primeira visita, que são conhecer o imóvel e conhecer o proprietário. Perfeito? Essa primeira etapa, essa primeira visita, nada mais é do que a essência, né, do relacionamento, da nossa proposta de relacionamento antes das transações, né? Nosso negócio é com pessoas, não com propriedade. Isso se dá na primeira visita, é onde se configura isso. Então, o objetivo principal da primeira visita é estabelecer confiança, estabelecer aquele rapport, porque a depender de quão bem você faz a primeira visita, todo o resto fica mais fácil, né? E aí a gente não tem como não começar o nosso curso de primeira visita sem falar de técnicas de relacionamento, tá? E aí eu tenho isso compilado num videozinho. Antes disso, de novo, primeira visita é conhecer o proprietário e conhecer o imóvel, certo? Aqui, entrou um monte de gente aqui. A gente coloca como 4 objetivos principais aqui na Chavante, não necessariamente precisa ser isso na sua agência, né? Que é entender a motivação do proprietário, conhecer os pormenores do imóvel e, acho que talvez o diferencial aí maior é o levantamento da documentação. A gente aqui tem um processo de análise documental dividido em 4 etapas. Vocês vão ter essa aula com o Danilo em breve, tá? Mas é nesse momento da primeira visita que a gente pede a documentação. Pedir a documentação é pedir a matrícula, tá? Pedir a matrícula, até porque todas os outros documentos relacionados ao imóvel e ao proprietário a gente consegue puxar de forma gratuita aqui em São Paulo, né? Então a gente pede a matrícula porque ela é super importante. Não dá para dá para fazer uma análise comparativa sem a matrícula, né? Mas ela fica faltando informação, enfim. Então, a ACM ideal é aquela ACM que a gente, pelo menos, viu a documentação do imóvel. E, lógico, agendar a apresentação da ACM. É o último objetivo aí, o mais rápido possível. A gente sabe que, e eu vou falar até que bastante disso hoje, o mercado imobiliário, ele a base dele é gestão de expectativa, né?
Então, quando a gente vai fazer a primeira visita, estabelece aquele grau de confiança, o proprietário já espera algo da gente e a gente demora para apresentar, de repente passam-se semanas aí até a apresentação da CM, todo aquele grau de confiança vai esfriando. Então, a apresentação da CM ela tem que se dar o mais rápido possível. De preferência aí nas próximas 24 horas, no máximo 48, tá? Porque é a frase do Danilo, né? Macarrão se come quente. Vamos para um videozinho bem legal aqui, para a gente entender um pouquinho algumas técnicas de apresentação. Aposto que você Todo mundo ouvindo o áudio aí? Dita 1. No caso, na maioria das vezes... Dita 2, né? Senão eu vou confundir com outro. Dita 2. A primeira impressão é a que fica. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje, vamos conversar sobre o livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E já perceberam que em nosso primeiro dia na escola, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde iremos conhecer novas pessoas, buscamos nos vestir melhor? Mas por que fazemos isso? Às vezes até inconscientemente. É porque sabemos que lá no fundo, nos primeiros segundos, o nosso instinto de sobrevivência reage, fazendo com que nosso corpo e nossa mente decidam se a pessoa com quem conversamos seria nossa amiga ou inimiga. E sabendo quais são esses sinais, podemos conscientemente usá-los a nosso favor. E nada melhor que cumprimentar alguém que se levante e vá diretamente ao seu encontro para te cumprimentar. Já o oposto é horrível. Tente cumprimentar uma pessoa sentada, com o corpo de lado, olhando para outro lugar. Abrir o corpo e se posicionar de frente para a pessoa transmite confiança e faz com que ela inconscientemente não te julgue como um inimigo. Dica número 1. Abra seu corpo e mire seu coração para a pessoa. Agora, outro aspecto é sobre o sorriso. Sorria e você estará dizendo: eu estou feliz em estar aqui, eu estou disponível. Olhe nos olhos das outras pessoas e você estará conectada a elas. Se não conseguir focar nos olhos de outra pessoa, tente descobrir a cor dos olhos dela. Indiretamente, você estará fazendo um ótimo trabalho. Dica número 2. Sorria e foque nos olhos. Agora pense nos seus amigos. Eles têm gostos parecidos com o seu, não é? Agem de forma parecida com você? Acho que sim, né? Nós definitivamente gostamos de pessoas que se parecem conosco. Elas aprenderam as mesmas coisas que nós, e isso nos faz sentir confortáveis e familiarizados. Então, a dica aqui é fazer movimentos e agir conforme a outra pessoa, tentar ao máximo se parecer com ela. Dica número 3, seja um camaleão. E a próxima dica, a dica número 4, que na verdade são 3 em uma, são sobre postura, coerência e atitude positiva. Primeiro, abra sua linguagem corporal. Braços e pernas descruzados, contato visual e sorriso, como eu já disse, postura ereta, inclinação para frente e ombros flexíveis. São todos sinais para dizer que você está aberto em relação a outra pessoa. Segundo, se suas palavras e sua linguagem corporal não estão dizendo a mesma coisa, as pessoas ficam confusas e perdem interesse. Olha essa imagem por um instante. Estranho, né? Então, coerência é um aspecto importantíssimo também. E terceiro, tenha atitudes úteis e que deixem as pessoas atraídas. Seja receptivo, entusiasmado, confiante e lembre-se que seu cérebro trabalha melhor com informações positivas, ou seja, fale sempre positivamente. Já essa próxima, eu passei toda a minha vida sem saber, e agora faz a total diferença nos meus relacionamentos. Pare de uma vez por todas de fazer perguntas que podem ser respondidas com um único sim ou um único não. Você foi na loja hoje? Pode ser substituído por quando você foi na loja? Faça a conversa fluir. Faça as perguntas que deem um estalo na imaginação das pessoas e estimulem a conversa. Dica número 5. Faça perguntas amplas que estimulem a imaginação. E a sexta e última dica é: use seu corpo e expressão facial para demonstrar seu interesse. Uma conversa é como um jogo de tênis. Só existe quando duas pessoas concordam em passar a bola. Ou seja, mostre que você entende e que está interessado na conversa. E esteja realmente interessado no que a pessoa está dizendo, usando sua linguagem corporal e sua voz. Mostre-se curioso. Olhe
escute e foque na pessoa com quem você está conversando. Até pela internet, tome como pressuposto responder sempre e o mais rápido possível. Quem não gosta de ser respondido com prontidão? E uma última coisa, não quero que ninguém me leve a mal nesse modo inautêntico de ser, e nem que pensem que estou ensinando a manipular ou persuadir ninguém. Você tem ideias brilhantes, e a pessoa com que você conversa também tem ideias brilhantes. Mas nosso corpo quer tomar a decisão de acreditar nas pessoas ou não pela forma com que elas agem nos primeiros 90 segundos. Então hoje eu peço, ou melhor ainda, hoje eu desafio todos vocês a serem pelo menos um pouco mais inautênticos com os outros nos primeiros 90 segundos de conversa. Na verdade, o que eu quero é que você escolha comportamentos que vão além de seus instintos, porque se você não fizer, você pode estar passando por alguém com quem você poderia ter uma grande amizade, alguém que poderia mudar toda a sua vida. E eu realmente acredito que não são os nossos sorrisos que definem quem realmente somos, mas sim todas as nossas ideias. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Detalhe, né? Todas essas dicas a premissa do livro, né? Todas essas dicas em 90 segundos. Então, isso tem que ser um treinamento, né? Tem que treinar para fazer isso. Mas tem algumas coisas que eu quero pontuar aqui que são importantes. Que às vezes a gente não se atenta, né? Principalmente quando a gente decide trabalhar em ambientes, nichos de mercado, às vezes um pouco diferentes da nossa própria realidade de vida, né? Vestir-se bem, ser um camaleão, copiar a atitude tudo isso de forma sutil, de forma que faça transparecer autoridade, faça transparecer confiança, né? Que acho que melhor do que autoridade é confiança, né? E tudo isso para passar o quê? Para passar uma mensagem, para o cliente a respeito do seu profissionalismo, de quem você é, né? E falar de igual para igual com o cliente, né? Então, a primeira visita, pessoal, todo mundo já está careca de saber aí quais são as ferramentas, né? A Remax já fala sobre isso já desde quando vocês entram no FIC e tudo mais, sobre a importância do crachá, a importância do dossiê e tudo mais. E eu quero só reforçar essa importância, porque isso é a sua apresentação, né? A gente, quando está falando no telefone com o cliente e tudo mais, e por isso que a gente reforça sobre não ficar muito tempo no telefone, sobre não ficar falando de modelo de negócio, não ficar colocando condicionante para o cliente no telefone, porque o cliente não te conhece ainda. E para te conhecer, vai um posicionamento aí de muito tempo para o cara saber exatamente quem você é. O posicionamento, ele demora para acontecer, né? Então, esse momento da primeira visita é o momento da pessoa te conhecer, da pessoa estabelecer confiança com você, e não dá para apressar esse momento. Cada pessoa vai ter um momento, vai ter um grau de afinidade, vai ter um jeito de te abordar e de te recepcionar, né? Então, tudo começa ali na primeira abordagem. A pessoa já vai te olhar do jeito que você se veste, o jeito que você se porta, o jeito que você se apresentou. Se você se apresenta de cara fechada, de mau humor, isso já impacta, né? Já reflete na pessoa, tá? Sabe quando a gente pega aquela pessoa lá que parece que o santo não bateu, né? Vem aquela frase de, o meu santo não bateu com ela e tudo mais. Isso não quer dizer que a pessoa tem um oposto, aquela pessoa é ruim, enfim. É porque, às vezes, o seu jeito de se portar, o seu jeito de falar e o dia daquela pessoa não estava bom, o nosso cérebro já identificou aquilo de forma imediata, já identificou aqueles detalhes que a gente não repara racionalmente, né? E já colocou uma barreira entre você e ela. Pro nosso negócio, isso é muito ruim. Então, na maioria das vezes, a pessoa que está lá, o proprietário que está lá do outro lado, vai te recepcionar dessa forma. O nosso instinto vai fazer com que a gente se defenda também, né, daquela energia negativa, daquela abordagem negativa, e aí é o desastre, né? Aí a primeira visita não foi nada do jeito que a gente imaginava, o proprietário colocou um monte de condição, você quer sair dali o mais rápido possível, inconscientemente o seu corpo quer sair dali o mais rápido possível, e isso transparece para a pessoa que está lá do outro lado. Então,
essa dica dele final de ser mais inautêntico, né? Não quer dizer que você não está sendo, que você está sendo um mentiroso, que você está sendo manipulador. Quer dizer que você está forçando o seu corpo, a sua mente, o seu consciente a se portar de forma agradável para o proprietário. E aí a gente vai tentando desmanchar aquela barreira que ele cria no início durante o processo da primeira visita. Quem aí já não passou por uma situação do proprietário estar impaciente, estar com aquele braço cruzado, olhando para o lado, falando, vai logo com isso daí, e daqui a pouco, 15 minutos depois, vocês já estão falando da vida inteira, né? O proprietário já abriu para você toda a vida dele, já falou de coisas particulares, tudo isso é uma desconstrução, né? E tudo começa nesses primeiros 1 minuto e meio aí, da primeira abordagem que a gente vai falar com o cliente, como qualquer outra pessoa em qualquer lugar, né? Às vezes a primeira visita ela não se dá nem no imóvel, às vezes a primeira visita se dá num café que você está lá tomando, de repente a pessoa puxou o assunto, você começou a falar de mercado imobiliário e fez uma primeira visita ali, você acabou conhecendo o proprietário ali. Né? Então isso é uma maneira, é um estilo de vida, né? Não dá nem para falar que é só uma técnica. Isso, para quem trabalha com vendas e ainda mais no mercado imobiliário, tem que ser um dia a dia, né? Tem que ser tão exercitado que vira normal. Tá? Então, aí estão as ferramentas principais aí de uma primeira visita. Talvez a principal e o grande diferencial de todas é o dossiê, que é aquela apresentaçãozinha mais elaborada, né? Que a gente deixa com o proprietário, que ele não vai amassar e jogar no lixo como um cartão de visitas, né? E aí, algumas coisinhas a se evitar nessa etapa falar sobre o imóvel, falar sobre preço, exclusividade. É fortemente não recomendado que fale. Lógico que tem corretores que têm facilidade de abordar isso já numa primeira visita. Beleza, manda bala, funciona para você? Né? Agora, a gente não recomenda para quem é mais inexperiente. Porque, de novo, quando você está lá para conhecer o proprietário, não colocar condições para ele. Ele não precisa de você. Ele está trabalhando com 500 imobiliárias. Né? A gente quer tentar mostrar para ele que é diferente. A gente não mostra que é diferente falando que é diferente. A gente mostra agindo diferente, né? Então, evita falar de preço, evita falar de exclusividade, tá? Evita só discutir sobre o imóvel. Isso é um erro, às vezes. A gente vai lá, me mostra o seu imóvel aí, vai. Bom, só que você começa a falar só de mercado imobiliário, isso não é criar relacionamento, né? Chegar atrasado, roupas incompatíveis aí com a função. Falar mal de outros corretores. Quando a gente vai se colocar em paralelo ao mercado tradicional, não é falar mal do mercado tradicional. Lógico que tem muita coisa para falar mal do mercado tradicional, como também tem maus agentes na Remax também, né? Nas agências aí mais especializadas. Então, ficar falando mal dos outros não é um caminho, né? E a última, e que é um gancho aí para o próximo slide, é fazer perguntas fechadas, tá? Qual que é a importância de fazer perguntas abertas, pessoal? E aí isso é técnico, tá? Isso é falar de técnica de abordagem. Então, a gente já foi lá, a gente já conversou, já se apresentou, já entregou o dossiê, o proprietário já viu que você é profissional, que você usa um crachá, que você está associado a uma rede, tá? Que você tem uma apresentação, que você já se apresentou como posicionado, como um agente especialista na região. Então, criou-se autoridade, beleza? Agora, como desenvolver esse relacionamento sem que isso vire um lero-lero, né? Um bate-papo aí sem fundamento. Aí que vem a questão das perguntas abertas, tá? Primeira visita, a gente vai para criar relacionamento, e relacionamento se cria ouvindo, não falando. Isso talvez seja um grande erro aí das pessoas que são muito comunicativas, né? A gente acha que tem que falar, e o proprietário não está ali para te ouvir. Ele está na expectativa de que ele vai te falar o que ele quer, ele vai te falar o que ele precisa, ele quer contar um pouquinho da situação dele. Então, relacionamento se cria ouvindo. E a gente, enquanto ouvintes, nesse caso, precisa instigar o proprietário a falar. Muitas vezes a gente faz a primeira visita só na expectativa de ancorar algumas informações relacionadas ao imóvel. Eu vou lá, eu quero saber por quanto que ele está vendendo, porque eu vou usar essa ancoragem
para minha análise comparativa de mercado. Você fica num campo só relacionado ao imóvel, né? E a gente deixa de perguntar algumas coisas que vão ancorar na hora de quebrar objeções lá na CM. E são coisas relacionadas às dores do proprietário. Entender as dores dele, dores relacionadas não só às dores particulares, às dores pessoais do porquê que ele está vendendo aquele imóvel, mas dores também relacionadas à prestação de serviço que ele está recebendo, ao que ele espera quando vai contratar um serviço, tá? E tudo isso a gente consegue fazendo perguntas abertas, tá? Então, as perguntas abertas são aquelas que permitem qualquer tipo de resposta, né? Não é aquelas que o cliente simplesmente responde sim ou o cliente responde não. Minha dica, pessoal, eu sei que vocês não precisam gravar essas perguntas na sua cabeça, mas minha dica principalmente para quem está começando, faz um checklist por escrito de coisas que você quer conquistar e quer perguntar numa primeira visita. Acho que você não vai ler isso na hora, né? Pelo amor de Deus. Mas você vai gravando essas perguntas na sua cabeça até um ponto que isso sai mais automático e você começa a entender a importância delas, tá? Então, as perguntas abertas são aquelas que começam com o que, quem, quando, como, onde, por quê, me conta mais, me explica, me ajude a entender melhor, tá? Tudo isso se direciona o proprietário a poder desenvolver mais do que um sim e um não, tá? E aí, para quem quiser anotar aí, enfim, eu elenquei algumas perguntas que eu faria numa primeira visita para o proprietário. E todas elas têm um porquê. Eu não quero só fazer isso de um bate-papo sem sentido, tá? Perguntas que vão levar o proprietário a pensar na situação dele e que eu, com certeza, vou usar isso contra ele na análise comparativa. Contra ele, entre aspas, tá? Ele não é meu inimigo, mas eu vou fazer ele pensar nos problemas dele de forma mais racional, mais lógica, para eu poder apresentar a minha prestação de serviço na hora da análise comparativa de mercado em cima daquela dor. Então, por exemplo, aí, como você acha que seu imóvel está no mercado? Me dá sua opinião. O seu imóvel você acha que está num preço legal? Você acha que o seu imóvel está atrativo? Você compraria o seu imóvel? Por que você acredita que ainda não foi vendido? Então, pega aquele proprietário que está vendendo há 1, 2 anos e pergunta, por que você acha que não foi vendido ainda? Se ele responder para você que ele acha que sei lá, porque o imóvel está acabado, você tem para onde direcionar a sua análise comparativa. Se você acha que é porque se ele te responder, né, que é porque os corretores não trabalham, porque as imobiliárias não trabalham, excelente, você tem uma objeção, você tem ali um argumento para bater na hora de falar de exclusividade. O que você espera de um agente imobiliário eficiente? Manda ele descrever. Proprietário, diz aí, o que você espera de um bom agente imobiliário? O que você espera que eu resolva para você? Você pode me explicar melhor o que motivou a compra desse imóvel? Muito provavelmente quem vai comprar o imóvel dele tem um perfil, uma persona muito parecida com a dele e provavelmente vai usar dos mesmos motivos. Então, sei lá, se o proprietário comprar aquele imóvel porque a cozinha era muito boa, porque ele gosta de cozinhar, é muito provável que quem compre o imóvel dele também goste de cozinhar e vá observar a cozinha. Pode me contar um pouco mais sobre o que pretende com a venda? Para onde você vai? O que você pretende comprar? Se você pretende só investir? De repente a pessoa fala, não, eu só pretendo vender aqui porque eu quero investir o dinheiro. Pô, por que eu não vou direcionar a minha ACM para um perfil de cliente investidor? E eu apresento para ele possíveis investimentos. Qual é, na sua opinião, o maior desafio para a venda de um imóvel hoje? Qual seria o prazo ideal de venda do seu imóvel? Qual a sua opinião em relação às imobiliárias que prestam serviço para você atualmente? Onde elas poderiam melhorar? Não é falar mal das outras, é pegar no ponto da dor. Onde está doendo? Pô, a imobiliária lá, eles não falam comigo, eu não sei o que está acontecendo. Excelente, eu vou bater nessa tecla na hora de falar de exclusividade. Então, tudo isso são perguntas que eu estou ancorando o proprietário, porque na hora de apresentar a CM, eu vou levantar essas questões com ele de novo. Proprietário, lembra que você me falou lá em relação ao serviço da imobiliária que você não gostou? Eu vou fazer exatamente o oposto com você aqui, por isso que eu peço exclusividade. O quanto você entende que o preço é decisivo para a venda do seu imóvel?
Me ajude a entender melhor qual a principal diferença do seu imóvel em relação às outras. Deixa ele descrever por que o imóvel dele é tão diferente. O proprietário adora falar disso, né? O imóvel dele é sempre melhor que os outros. Então, são perguntas que eu vou ancorando ali no bate-papo. Tá? E daí, veja, a maior parte do tempo, só o proprietário falou. Eu peguei um monte de informação importante e eu vou usar tudo isso logo em seguida. Por isso que, aí mais um reforço, né, do porquê que a CM tem que ser o mais rápido possível. Porque o próprio proprietário vai lembrar o que ele te falou. Show? Coloca aí no chat para mim, pessoal, algumas perguntas que vocês gostariam, que vocês fazem e são eficientes. Sugiram algumas aí, além dessas aqui que eu falei. Ou opina aí se alguma dessas faz sentido para vocês, se vocês acham interessante perguntar mesmo. Coloca aí no chat. Isso é técnica, pessoal, é costume, né? A gente, enquanto ser humano, fica muito compelido a colocar nossa opinião em relação a tudo, né? E isso é uma questão até de sociedade. A gente sempre foi instigado a colocar nossa opinião e ficar... e assumir uma posição naquele debate, né? A minha sugestão aqui é a gente fazer completamente o oposto. Não ficar opinando, não ficar discutindo, não ficar criando condição. O proprietário acha que é o preço? Beleza, proprietário, eu entendi, né? Então, é justamente só absorver, porque vai ter uma hora certa para a gente colocar a nossa posição. Boa pergunta, Indy. Boa pergunta. Quanto o senhor pagaria por seu imóvel? Excelente pergunta, ainda mais se o proprietário não comentou nada sobre preço, né? Se ele não é aquele lá que já... Na hora que você chegou, ele já falou, nem vem falar de preço comigo, porque o meu preço é esse. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Eu quero ver essas frases aí, porque eu quero aumentar meu portfólio aqui. Boa, Cachoeira. Você já tem algum lugar em mente para se mudar? Qual o valor dos imóveis lá? Bom, excelente. A ideia aí é você pegar os valores do que ele pretende comprar para poder discutir esse preço ali, a viabilidade desse preço na CM, né? Isso é bem interessante. Show de bola. Beleza, turma? Então, sucintamente, não tem jeito certo e não tem jeito errado de fazer primeira visita, tá? Lógico que dá para fazer uma primeira visita bem ruim, e isso reflete na análise comparativa de mercado, né? A gente, quanto mais rápido, mais apressado e com menos informações a gente sai da primeira visita, é muito provável, e aí para quem controla os números, né, de forma eficaz, vai reparar isso, é muito provável que a sua conversão caia, tá? Então, dê importância à primeira visita, porque ela é sim muito importante, tá? O nosso negócio, o nosso contrato de exclusividade, ele só funciona à base de confiança. E não se estabelece confiança de forma rápida, né? A gente sabe disso. Carlão, aí, ó, você tem acompanhado o mercado imobiliário? Excelente. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí em relação à primeira visita, algumas dicas, tá? É bastante importante. Vamos avançar para a análise comparativa aqui? Por que você quer sair desse bairro? Por que você quer sair desse local? Legal, hein, Richard? Isso aí é até uma pergunta para você entender se não tem alguma coisa por trás disso, né? Se não é um bairro violento, se não está acontecendo alguma coisa, se, sei lá, problemas relacionados à região, né, que você precisa saber de antemão. Isso é uma pergunta, inclusive, de posicionamento, né? A primeira visita também é posicionamento, no final das contas, né? Não tem ninguém melhor para pegar informação do que os próprios moradores.
qual o motivo da venda. Esse é o principal, né, Luna? Acho que alguém que tenta trabalhar um imóvel de alguém e não sabe o motivo da venda, provavelmente está tirando no escuro. Algum corretor apresentou um plano de venda para o seu imóvel? Legal. Boas sugestões, pessoal. Show. Beleza, você foi lá, fez sua primeira visita, né? Agendou o mais rápido possível a análise comparativa de mercado, e você vai para sua casa e vai montar a análise comparativa de mercado para apresentar o quanto antes, certo? De novo, eu não vou abrir a análise comparativa de mercado nossa aqui, padrão, até se alguém quiser depois a nossa padrão aí, a gente manda sem problema nenhum, tá? Mas a minha ideia é passar rapidinho aqui sobre o que a gente utiliza na nossa análise comparativa de mercado e já pular para a etapa de objeções aí, que eu acho que é o que tem sido a maior barreira dos corretores aí, tá? Então, ó, o que é uma análise comparativa de mercado? Uma análise comparativa e aí não venha falar para mim que é só a ferramenta de precificação, porque não é, pessoal, não é. Talvez tenha um erro aí em relação à interpretação da CM, e que também não é muito difundido na rede, né? Convenhamos. A CM, pessoal, ela é uma expressão estatística, é um documento, é uma formalização de uma coisa que vocês, enquanto corretores posicionados, já deveriam saber, tá? Já deveriam saber. Então, você, enquanto corretor posicionado, e estudando o seu posicionamento, já tem que ir adquirindo, lógico que não é uma coisa também do dia para a noite, né? Mas tem que ir adquirindo um conhecimento em relação aos preços, às metragens dos imóveis na sua região e conseguir expressar isso de forma estatística, de forma lógica, num documento, tá? Até um ponto que vocês, enquanto agentes posicionados, estão tão posicionados, tão bem posicionados, e são tão conhecidos na sua região, que a ACM vai para um segundo, terceiro plano, você nem precisa mais apresentar, você já sabe o preço, você já fala o preço para o proprietário, e o proprietário já entende, porque você já é autoridade no local, tá? Então, a ACM, ela tem que ser uma expressão estatística do que você já sabe, do que você já conhece. Então, muitas vezes os corretores chegam para mim com aquela insegurança de eu fiz o estudo, mas eu não tenho certeza se está no preço, se não está. Então, muito provavelmente porque ainda não está se posicionando tão bem, né? Não tem a curiosidade de perguntar para as pessoas por quanto que foi vendido o imóvel, dar uma sondada nas imobiliárias, perguntar a opinião dos corretores, né? Dar uma estudada nas matrículas. A gente sabe que na matrícula tem historicamente lá os preços que foram vendidos, no momento que foram vendidos, tá? Então, a primeira premissa da ACM ela tem que ser uma coisa que a gente já sabe, ou pelo menos já deveria saber, ou está caminhando para saber, né? E aí, na ACM, o objetivo final, lógico, é precificar o imóvel, dar o preço para o imóvel. A gente fica com esse discurso de que quem dá o preço do imóvel é o proprietário e tudo mais, mas isso é uma grande balela, né? Isso é para mimar o proprietário. Porque a gente sabe que quem dá o preço é o mercado. Não é nem a gente, é o mercado. Então, que a nossa análise é com base no que está se ofertando no mercado, né? Aplicados alguns descontos, enfim, cada um vai ter a sua técnica aí, mas o que vende o imóvel é o preço, e quem determina o preço é o comprador do imóvel, tá? Tem esse quadrinho aí da precificação do imóvel, que é um quadrinho bem tradicional aí da Remax, que é aí uma projeção de preço para tempo de venda, né? A gente sabe que quanto menor o preço, provavelmente menor vai ser o tempo de venda, e a nossa premissa é vender o mais rápido possível, é eficiência, né? Então, pegar o imóvel fora do preço é um tiro no pé, tá bom? Vamos manter a estatística da Remax aí, que é um imóvel a cada 30 segundos. A gente aqui na Chavante tem uma projeção disso que é de
Vendeu o imóvel em até 75 dias, essa é a nossa média, tá? E tudo isso se dá, não é por conta de plano de marketing, não é por conta de rede, Remax, não é por conta de nada disso. É porque a gente precifica, beleza? E dá para diminuir esse tempo, inclusive, tá? Beleza? Bora avançar. Então, o que compõe uma ACM, tá? O que é... Olavo, Oi? Desculpa, você está compartilhando a tela? Eu não estou vendo. Tô sim. Só o Edu não está vendo? Tem mais gente no meio. Ninguém mais está vendo? Não está aparecendo não, Olavo. Só está aparecendo você. Peraí. Eu fecho aqui e começo de novo. Voltou? 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 Show. Então vamos lá. Existem vários modelos de análise comparativa de mercado, Brasil afora aí, né? O que eu entendo que é imprescindível? O que não pode faltar? Então você pode encher linguiças, pode colocar 25, 30 páginas, como a gente já viu, né? E eu digo encher linguiça brincando, tá, pessoal? Mas lógico que tem um sentido para você, né? Como também já teve ACMs aí de 3, 4 páginas, enfim. O que é imprescindível? É imprescindível o plano de marketing, imprescindível. Não dá para você apresentar um estudo de mercado e falar de exclusividade sem falar de plano de marketing. Não tem sentido, né? Plano de marketing é o principal argumento para a exclusividade. Tá? Falar sobre exclusividade é imprescindível, talvez não numa página, se você não quiser colocar numa página, mas precisa tocar no assunto de exclusividade. Não deixem para falar de exclusividade no final do processo, depois que você já discutiu o preço. A exclusividade tem que ser uma objeção que você já tem que matar o quanto antes, tá? E, logicamente, o preço, tá? Logicamente, a sua estrutura, a sua conta, o que você construiu para chegar no preço e apresentar esse preço para o proprietário. Tem que ter uma explicação mínima em relação a isso, tá? Então, essa é uma estrutura de ACM geral. O método comparativo é um método, já diz o nome, né? Comparar o imóvel que a gente está avaliando com outros imóveis que estão disponíveis no mercado, tá? E isso sob a ótica de quem? Do comprador, né? Sob a ótica do comprador, que é quem vai procurar o nosso imóvel, quem está no mercado buscando o nosso imóvel, tá? Então, existem critérios para fazer isso e critérios de importância. Então, o primeiro critério para análise comparativa é localização. É impossível você comparar um imóvel em São Paulo com um imóvel de, sei lá, da Bahia, né? São mercados diferentes, enfim, tudo diferente, tá? Então, a localização, preferencialmente, o mais próximo possível do imóvel que você está avaliando. Então, se você está avaliando um imóvel, um apartamento, procure amostras, procure imóveis similares no próprio prédio e vai expandindo o seu território devagarinho. Né? Até, eu diria que aqui em São Paulo, pelo menos, até o limite do bairro, né? A gente sabe que, às vezes, um bairro para o outro, o valor do metro quadrado dobra, né? O fator número 2 é o tamanho, metragem do imóvel. Qual metragem? Apartamentos, área útil, prédios, casas, área construída, né? A gente sabe que, às vezes, os apartamentos, as matrículas dos apartamentos não vêm como área útil, vêm como área privativa, é diferente a terminologia, tá? Área privativa engloba a área de parede, vaga de garagem, depósito, mas, às vezes, o cartório deixa passar, enfim, sai como tudo área privativa, e paciência, faz sobre a área privativa, tá? Mas o ideal é sempre fazer pela área útil, que é aquela área que a gente chama de varrer, né?
a área interna, a área efetiva de moradia de um apartamento, tá? E para casa, prédio, área construída. E em terceiro lugar, o critério de quartos, né? Quantidade de dormitórios. E daí, em seguinte, vem os critérios menos importantes. Vaga de garagem é ainda um pouco importante, sim, mas depois o resto não é... Quando eu digo importante, é aquilo que não influencia mais no preço. Tá? Então, a gente sabe que um imóvel de 2 dormitórios é diferente, falando de preço, né, de um imóvel de 3 dormitórios. Existe uma influência no preço. A gente sabe que um imóvel de 100 metros quadrados é diferente de um imóvel de 150. Tá? Agora, um imóvel com 2 banheiros e um imóvel com 1 banheiro não muda muito o preço. Não tem uma alteração de preço substancial. Se mudar alguma coisa, e não existe critério objetivo para tudo, tá, gente? Não existe percentual para qualquer coisa. Então, se eu adicionar um banheiro aqui, eu valorizo 10%. Isso não existe esse tabelamento, né? É tudo uma questão de comparação. E aí o banheiro, ele deixa de ser importante. Quantidade de salas deixa de ser importante. Enfim, não existe... Isso tudo para de influenciar no preço, tá? Levantou a mão, Carlão? Levantei sim. Bom dia a todos. Deixa eu só tirar uma dúvida, quer dizer, na verdade, me certificar de uma coisa. Eu tenho percebido que alguns anúncios, eles estão colocando na precificação o valor da garagem. E a gente sabe que só pode ser incluído esse valor quando o proprietário compra esse espaço, que são 2 IPTUs, o cara paga o condomínio também dobrado, enfim. Isso, na verdade, para a gente tem causado alguns proprietários, né, não são todos. Eles têm meio que enfatizado isso, dizendo que não, o meu apartamento é 48 metros quadrados e aí soma mais os 5 metros da garagem. Então, assim, é correto a gente enfatizar e deixar bem claro que a precificação é em cima do imóvel da área útil e não, a menos que ele tenha comprado o espaço de garagem. Correto? Sim. Tudo isso, eu acho que isso depende muito mais do que você está pegando de amostragem. Então, por exemplo, o proprietário, ele está, sei lá, se a matrícula da garagem é individualizada, como é, por exemplo, o meu apartamento. Meu apartamento, a matrícula é individualizada. O meu apartamento, sei lá, vale uns 400 mil, 420 mil, só que vale 420 mil com uma vaga de garagem. Porque se eu for pegar as amostras de apartamento no meu prédio, eu vou encontrar apartamentos de 430, 450, 420 com uma vaga de garagem. Então, se eu tirar a minha vaga de garagem e quiser vender por fora, automaticamente o meu apartamento está caro, por mais que ele esteja no mesmo preço, certo? Isso eu nem estou indo para uma lógica de quanto vale a minha vaga de garagem, eu estou indo só pelo método comparativo. Então, isso para mim está muito mais de acordo em relação a isso. Aí, lógico, se você for comparar o seu imóvel com outros apartamentos sem vaga de garagem, o preço provavelmente já vai se ajustar, né? Agora, se o proprietário insiste na venda separada, eu tenho 3 vagas de garagem, como eu quero vender por fora, não quero vender junto aqui. Então, eu quero anunciar por 2 vagas de garagem e deixar uma por fora. Aí, provavelmente eu vou usar esse critério nas minhas amostras, vou procurar apartamentos com 2 vagas de garagem, e aí só que eu quero focar os apartamentos do mesmo prédio, e todos têm 3 vagas de garagem. O que você faz? Aí você tem que usar algum critério objetivo. E aí, no caso, você tem que avaliar quanto valeria uma vaga de garagem lá, separar, descontar do preço, não dá para vender pelo mesmo preço, né? E anunciar a vaga em paralelo. Eu estimo aí, por experiência, que uma vaga de garagem custa, em média, 10% do valor do imóvel, tá? Beleza, Carlão? Era essa a dúvida? Não, beleza. Só para vir de encontro com o que eu já venho praticando. Porque às vezes cria-se uma discussão e aí o cara fica achando que a gente está, queimando a sua vaga ou coisas, né, do sentido. Mas é super coerente.
Fechou? E aí, seguindo os critérios, né, a gente tem a aplicação de um desconto. Por que se aplica um desconto? Né? Por quê? Porque existe uma diferença estatística entre o que é anunciado e o que é efetivamente vendido, né? A gente sabe e os proprietários sabem disso também, né? Que a gente começa a anunciar, todo mundo começa a anunciar um produto por um valor e eventualmente vem-se as propostas e tudo mais e há um reajuste desses valores. O que isso apresenta para a gente? Apresenta uma diferença entre o que é anunciado e o que é efetivamente vendido, né? O que traz a liquidez para o imóvel. Isso não precisa se dar necessariamente na forma de um desconto. Ah, eu vou dar 10% de desconto. Não, isso é negociação, né? E aqui em São Paulo, a gente tem um estudo que o Cresce divulga de forma aí recorrente, né? Cada mês aí, que é um desconto, é um estudo que apresenta para a gente exatamente essa diferença. A diferença entre o que é vendido, o que é anunciado e efetivamente vendido por região, que é essa tabelinha aí de descontos médios obtidos em negociações, e a gente usa exatamente essa tabela no nosso estudo padrão aqui, tá? Algumas Remax, algumas agências, Brasil afora, aí, a gente sabe que usa o fator de 10%, né? 10% de desconto, então faz a média lá das amostras e aplica 10%. A gente prefere seguir a tabelinha aí, que tem um desconto atualizado e recorrente, que para a gente parece que faz mais sentido e fica mais fácil de explicar. Tá? Então, basicamente, a construção, a nossa estrutura de ACM é essa. Você pode aplicar outros fatores, outras coisas, né? Então, tem vários argumentos e outros fatores que podem ser aplicados aí numa ACM. Um dos argumentos é o tempo médio para se vender um imóvel comparativamente aí nos Estados Unidos e no Brasil. Então, no Brasil, em média, e essa média não baixou, hein, galera? Em média, 469 dias para se vender um imóvel no país. Enquanto que nos Estados Unidos, esse prazo é muito mais rápido, é de 68 dias. E a gente sabe que o modelo Remax, ele é um modelo padrão nos Estados Unidos, não é só um diferencial da Remax. Existe aí o índice FIPZAP, que é um índice não formal, né? A gente sabe que é um índice particular aí do FIPZAP, mas que talvez seja o mais confiável, né? Hoje, que é um índice que já é acompanhado aí há muito tempo, que é o índice de valorização dos imóveis, só que lógico que traz uma região bastante ampla, não tem por bairro, né? É uma região, por exemplo, capital de São Paulo, a gente sabe que a capital de São Paulo oscila absurdamente, mas enfim, é uma média aí do índice, e dá até para você comparar esse índice com outros. Alguns corretores, inclusive, já projetaram esse índice. Então, por exemplo, qual que é a conta aqui? Como que se aplica um índice desse numa ACM? Você tem que pegar lá o último preço do imóvel, né? Você pega lá na matrícula, vê por quanto que esse imóvel foi vendido na última transação, pega a data, pega, sei lá, o ano de 2005, e aí você projeta esse índice ao longo do tempo até agora, para mostrar quanto que esse imóvel valorizou só com base no índice, né? É um jeito, eu não acho mais confiável, né? Mas é um jeito, principalmente quando o proprietário se pega muito na valorização. Não, meu imóvel valorizou muito ao longo do ano. Às vezes o proprietário tem a percepção, ele acha que o imóvel só valoriza, né? Isso é cultural nosso aqui, né? A gente acha, não, os imóveis só valoriza, né? Nunca desvaloriza imóvel. E a gente sabe que, estatisticamente, até olhando para o FIPZAP, os últimos anos não apresentam isso, né? Nos últimos anos, esse índice vem se mantendo e a gente sabe que, principalmente, a inflação, de novo, não sei por que tá parando de interromper do nada. Talvez seja a minha conexão aqui. Voltou, né? E não adianta comparar um índice FIPZAP sozinho, até porque a gente sabe que tem inflação, tem outros índices que influenciam aí, né? E isso às vezes apresenta uma valorização irreal. Outro argumento bem interessante aí é o custo de oportunidade para os corretores que conseguem fazer essas contas, e tem várias calculadoras de investimento hoje disponíveis na internet aí gratuita, né?
Que é mostrar para o proprietário, na conta ali, no papel, você está querendo vender por isso daí? Há tanto tempo? Olha por quanto tempo seu imóvel está sendo vendido. Faz a conta aí de quanto que você já gastou com esse imóvel. Imagina se você tivesse pegado tudo que você gastou, descontado do imóvel lá atrás e vendido e reaplicado esse dinheiro. O quanto você não teria ganho. Muitas vezes a conta aí, ela supera um investimento razoável aí de 0,7%, 1% ao mês, né? Então esse é o custo de oportunidade. Proprietária, quanto você está deixando de ganhar por conta de ser teimoso, né? Por conta de achar que o seu imóvel vale tudo isso. E várias outras técnicas, enfim, argumentos aí de baixa de preço. A gente tem a baixa compulsória aqui, que é, beleza, eu vou aceitar um pouquinho acima, mas já vamos projetar aqui nos 180 dias uma baixa regular, né, em relação ao preço. Tem aí o custo de depreciação, o Ross Heideck aí, que é um pouco mais técnico, mas é um bom argumento para quem tá lá com uma casa quebradona, destruída lá, e quer mostrar para o proprietário que hoje vale mais o terreno do que o imóvel. A gente usa 2 sistemas aqui que ajudam a compor a nossa CM, que é o Inconatus e o e-imóvel. E, de novo, pessoal, uma coisa muito importante em relação a sistemas. Eu sei que tem um monte de coisa aparecendo nova aí no mercado, o Broker App, um monte de coisa. Pessoal, tomem cuidado com os sistemas de precificação, porque nem sempre eles são assertivos. Usem eles como um acessório, mas não percam o controle da sua análise comparativa. Eu sei que é chato fazer manual, separar a amostra, tá? Mas você fica com muito mais controle dos dados, principalmente quando envolve discussão de acabamento. Se vocês pegarem Inconatus e imóvel, você não consegue olhar o imóvel que você está avaliando e mostrar para o proprietário que aquele imóvel é igualzinho dele. E acabamento é uma coisa de se olhar, porque normalmente é uma das objeções que mais se pegam, né? O meu imóvel tem armário embutido, né? E aí, se você não tem a amostra ali para apresentar para ele, fica difícil superar, né? Talvez aí a ferramenta mais eficiente para baixa de preço seja o feedback, né? Depois que você começou a divulgar o imóvel, você controlando as estatísticas, mostrando para o proprietário que, cara, não está tendo visualização, não está tendo movimento, precisa baixar o preço, seja a técnica mais eficiente, porque aí se ele não quiser baixar olhando para os resultados, aí é teimosia mesmo, né? E talvez não valha a pena nem você dar continuidade, tá? E uma outra aí que eu acho super bacana, super eficiente, é a opinião de outros agentes, sejam agentes da Remax, sejam agentes de outras agências, mercado tradicional. Querendo ou não, os corretores das antigas, eles têm uma noção de preço, eles sabem mais ou menos quanto vale um imóvel em cada localização. Então, pegar uma opinião é interessante sim. E aí vai infinitas técnicas, né? Você pode utilizar aí para cada argumento da sua CM. Tá bom? No final das contas, o que é importante? No final das contas, o importante é que você precisa precificar para vender. Se vocês aceitam imóveis fora do preço e deixa rodar porque, sei lá, precisa de uma gestão na carteira, na verdade, você está trabalhando de graça, né? Você está perdendo tempo, tá? E eu vejo esse erro muito comum, principalmente nos corretores que começam, e é compreensível, né? Eu estou começando, eu quero colocar imóvel na minha carteira, eu quero ter o que vender, eu quero ter a experiência de um processo de gestão. Só que aí você sabe que o imóvel não vai vender, isso muitas vezes te traz uma frustração que você desanima, começa a questionar o mercado, começa a questionar o modelo, né? Então, se é para aceitar imóveis fora do preço que você encontra na sua CM, estabeleçam critérios, pessoal. Estabeleça um critério de margem e estabeleça um critério de prazo, principalmente. Não, eu vou aceitar só coisas, 10% acima do preço que eu achei. Ponto. Mais do que isso, eu vou negar. Para você não perder tempo. E o prazo também. Não tem sentido nenhum começar uma gestão num preço e 6 meses depois terminar no mesmo preço. Você perdeu 6 meses de trabalho aí, você perdeu dinheiro, tá? Se não está vendendo em 1 mês, 2 meses,
precisa baixar. Se não quer baixar, é teimoso, não quer baixar, cancela, parte para a próxima. Eu garanto que você está economizando tempo e dinheiro. Deixa eu ver a pergunta da Luana aqui. Quando um cliente que tem uma escritura somente do terreno todo, sem a escritura pública da casa construída, está querendo vender. Beleza, Lu? A sua pergunta é em relação à averbação de área construída na matrícula, né? Então, você tem lá uma matrícula em que só tem a descrição de um terreno e não tem a descrição da área construída. Isso impossibilita a venda? Não impossibilita a venda. Dá para vender um imóvel que não tem área construída averbada, tá? O lance aí que prejudica o processo, prejudica talvez aí os potenciais compradores, é que é um imóvel que não dá financiamento. Se precisar financiar, o banco vai negar, porque não tem a averbação da construção na matrícula, tá? E o banco vai avaliar o imóvel, a área construída, não o terreno. Tá? E a gente sabe hoje, e até tem esse estudo, é um dos estudos que compõem esse estudo do Cresce São Paulo, que é a forma de pagamento em relação àquele período. Qual foi a estatística de formas de pagamento no período do estudo? E dificilmente o financiamento imobiliário fica abaixo de 40%, 45%. Tá? Ele às vezes transiciona de um banco para o outro, então às vezes é muito mais caixa do que os bancos privados. Não é o caso do momento que a gente está. No momento que a gente está, os bancos privados, principalmente o Itaú, aí está bombando em processos de financiamento. Então, você perder 40%, 45% dos potenciais compradores do seu imóvel é uma baita diferença. Isso tem que ser apresentado para o proprietário. E aí você talvez precise ser muito mais agressivo em relação ao preço, porque só vai dar para comprar, na prática, o terreno, né? À vista. Tudo bem? Respondido? Show. Beleza? Vamos avançar então para as objeções, que aí talvez seja o mais difícil, o que vocês mais sentem resistência. Quais são as razões pelas quais o seu proprietário não avança com você? Existem 4. Eu elenquei 4 razões aqui, tá? A primeira delas é não precisa. Ele não precisa, ele não está com urgência, não, desculpa, a urgência é a próxima, né? Mas ele não precisa. Você foi lá, captou, fez primeira visita e de repente você identificou que o proprietário está só especulando. Ele ainda não precisa vender. E isso é uma coisa que precisa ser identificada em primeira visita, não na sua ACM. Tá? Se você identificou isso só na sua ACM, o proprietário com certeza vai negar, porque ele não está precisando vender, ele tem outros patrimônios, ele tem outros imóveis à venda. Então, vender esse ou agora ou daqui a um ano, tanto faz, você provavelmente não vai conseguir baixar esse preço, porque ele não está precisando, né? Então, aí talvez houve um erro de qualificação na sua primeira visita, certo? Não perca tempo, fala não, obrigado, tchau, e mantenha contato. Manter contato é a solução para todas as 4 razões, tá? Já vou antecipar, tá? Então, o proprietário não precisa. Segundo ponto, não há urgência. Não há urgência. Então, talvez, de novo, tenha falhado em primeira visita. Ó a relação da primeira visita, o quanto é importante, né? Talvez faltaram algumas perguntas para entender a motivação do cliente. Ele não está com urgência, ele fala que pode vender isso em 1 ano ou 6 meses, tanto faz. Você dificilmente vai baixar o preço desse proprietário, tá? Então, sem urgência, né? De novo, mantenha contato. 1 hora ele vai precisar vender. Sempre brinco que 1 hora a água bate na bunda, né? E aí você precisa estar lá para ele. Então, manter contato de forma recorrente é importantíssimo, tá? Terceira razão. Ele não confia. E essa talvez seja a principal. A principal quando vocês começarem a se bater muito em relação à exclusividade. Existem 3 objeções principais que vocês vão lidar em qualquer apresentação de ACM, tá? Só 3. Comissão, que é a menos recorrente, tá? Mas, eventualmente, sim, aparece a comissão como objeção.
Exclusividade. Todo mundo aí, em algum momento, já lidou com a objeção da exclusividade. E, principalmente, preço, né? Então, são essas três. Comissão, exclusividade e preço. São as três principais objeções. Então, tem que ir preparado para essas três. Tá? E a da exclusividade, normalmente, é essa razão. Não confiança. Tá? O proprietário, e isso é cultural, ele entende que a exclusividade é ruim para ele. Pô, eu vou restringir para uma pessoa só vender meu imóvel? E isso é 100% falta de confiança. Não necessariamente só em você, mas é uma falta de confiança no mercado. Ele teve algum problema em relação à imobiliária, ele está insatisfeito em relação a alguma prestação de serviço. Então, ele não está desconfiando de você só porque ele é uma pessoa desconfiada. Ele está desconfiando porque existe algo por trás. Nem que seja esse algo seja só culturalmente as pessoas falarem que exclusivo é ruim. Né? Então, a falta de confiança aí é a principal razão quando o tema é exclusividade. Por isso que, de novo, a solução para esse problema está na primeira visita. Estabelecer confiança e entender por que ele não confiou em você ainda para prestar esse serviço. Isso é 100%, essa falta de confiança é 100% na sua capacidade. Ele acha que você não vai cumprir com aquilo que você está mostrando. Tá? E essa é a quarta razão. Ele desconfia que você não trará o resultado que ele precisa. Né? Ou que a Remax não é tudo isso que você está falando. Tá? E aí a solução para essa é um pouquinho mais fácil. Basta você mostrar os números, mostrar os resultados. Tá? Mas a mais crítica aí talvez seja a falta de confiança. Então ele não precisa, não há urgência, ele não confia ou ele não tem coragem. Né? Putz, até o que você me apresentou aqui é interessante, mas eu não sei, ainda não estou convencido. Faz sentido, pessoal? Vocês acham que tem mais alguma? A oportunidade de versus risco na imobiliária é muito maior que uma construção de. E aí, como superar essas objeções? Como superar a objeção da exclusividade? Como superar a objeção do preço? Eu não vou apresentar para vocês aqui frases matadoras. Isso não existe, tá? Não existem frases matadoras que sempre que você falar, pumba, o proprietário converteu. Isso não existe. Isso é coisa de filme, isso é coisa de um monte de treinador aí, de coach que gosta de vender curso, tá? O que eu vou mostrar para vocês é uma estrutura de conversão de objeção. Dentre milhares que existem aí, eu não conheço todas, tá? Eu vou mostrar uma estrutura de reversão de objeção e que não é 100% certo, que vai dar 100% certeza que dá certo, tá? Existem outras duas sugestões para reversão de objeção que eu vou apresentar no final, que são muito mais eficientes, tá? Mas eu vou passar por essa daqui, que eu acho bem interessante, e se vocês quiserem exercitar aí depois, inclusive, eu quero saber qual foi o resultado aí, tá bom? Então, as 5 etapas de reversão de objeção. Empatia, isolamento e esclarecimento, minimizar o problema e pedir. Vamos passar uma por uma aí, tá? Então, empatia. O que é a empatia? É a primeira etapa da resolução da objeção. É você se colocar no lugar do cliente, mostrar que você está entendendo a objeção dele. Isso é estranho, mas, pessoal, o que o proprietário está esperando de você quando ele coloca uma objeção? Ele está esperando conflito. Ele já se preparou. Ele já falou, ó, o meu preço é esse aqui, ponto final. Ele já está esperando que você vai vir com uma voadora em cima dele. Porque o mercado é assim. Tradicionalmente, os profissionais são assim. As pessoas, elas querem convencer a outra de alguma coisa. Elas querem ir para o embate, para ela não estar suficiente em entender aquela situação, ou entender o que está por trás daquela situação. Ela quer assumir uma posição, e aí começa a virar um conflito. Então, quando você, empaticamente,
repete aquela objeção e entende aquela objeção do proprietário, pelo menos você já começou um processo de desarmar ele, né? Ele já é uma situação que ele não espera. Pessoal, se eu estiver falando besteira, vocês discordam? Fala aí pra mim, hein? Vou falar, vamos discutir, tá? Então, por exemplo, mas meu imóvel vale muito mais do que isso. Ou eu não aceito a exclusividade. Um exemplo de como se portar empaticamente. Mas meu imóvel vale muito mais do que isso. Eu entendo que se sinta assim. Afinal, você investiu sua vida nesse imóvel. Você está pontuando para ele que você entende o ponto de vista dele. Não aceito a exclusividade. Compreendo. Acredito que você já teve experiências ruins com outras imobiliárias. Isso é empatia. Tá? Isso é um dos primeiros passos. É a empatia. É entender qual que é o problema dele. Tudo bem aqui? Geralmente responder com outra pergunta que faça pensar e desarma muitas vezes o proprietário. Eu acho bacana. A pergunta é legal. Mas a pergunta, acho que ela tem uma etapa certa para acontecer. Tá? A gente tem que tomar cuidado quando começa a perguntar coisas para ele, para construir um raciocínio, para parecer que ele está errado, para isso não parecer muito ofensivo. A gente tem que partir do pressuposto que a pessoa que está na nossa frente é um ser humano inteligente, né? É um ser humano pensante, tá? E ele percebe quando a gente quer induzir um discurso, tá? Então, eu acho super legal a pergunta, mas ela tem que ser também, de certa forma, bem feita e tem o timing correto para ela acontecer, tá? Primeiro ponto é a empatia. Beleza, proprietário, eu estou entendendo o que você está me falando. Tá? Isolar e esclarecer. O que é isolar o problema? Primeiro, é entender se só existe aquele problema. Se a condicionante, o fato de ele não estar aceitando assinar a gestão comigo, é só por causa da exclusividade, se não tem alguma outra coisa por trás. Porque senão você vai ficar se desgastando, quebrando a objeção, e quando você conseguir, você descobre que tem mais uma. Putz, é frustrante, entendeu? Então, faça uma pergunta mais no sentido de isolar o problema, entender se é só ele, para depois a gente avançar para um argumento. Então, exemplo, eu coloquei exemplos de frases que com certeza vocês já ouviram, tá? Preciso pensar um pouco mais antes de prosseguir. Né? Responda como? O que mais lhe preocupa na minha proposta? Existe mais algum motivo que o impeça de fechar a gestão comigo? É só esse motivo de você conversar com a sua esposa? De você ter que pensar um pouco mais? Sempre que tem objeção, pessoal, objeção entenda-se por rejeição, tá? A pessoa ela não está criando objeção com você porque ela é uma pessoa que adora ficar colocando objeções em tudo. Ela gosta de ficar criando problema em tudo. Ou parece que ela estudou, parece que ela sabe tudo o que ela tem que falar aqui para não assinar o contrato comigo. Não é isso, tá? Ela simplesmente o cérebro dela está funcionando naquele momento como uma barreira. É uma sobrevivência, entendeu? Ela não criou confiança suficiente, então ela está colocando condições, achando desculpas para não avançar com você. Isso é instintivo. Tá? É instintivo. Sabe aquela situação em que você vai na loja, sei lá, você vai numa livraria e de repente chega um vendedor para falar com você perguntando se você precisa de ajuda e você na lata vira para ele e fala, tô só olhando, mas lá no fundo você sabe que você precisa de um livro muito específico que você não vai conseguir encontrar sozinha? Foi a primeira resistência, né? Se você parar para pensar, falar, putz, eu preciso desse livro, você vai lá e pede ajuda para a pessoa. Mas num primeiro ato você falou, não, estou só olhando, obrigado pela ajuda. Né? Então, a gente não fica trabalhando objeções de forma sistemática na cabeça, né? De forma adiantada. Ela é imediata, tá? Uma segunda aí, vou falar com a minha esposa. O que em particular lhe preocupa tanto em relação à exclusividade? Isola o problema, né? Isola. E depois instiga o proprietário a esclarecer melhor.
Então, eu isolei que o problema é a exclusividade, só existe esse problema, é a única coisa que ele está se batendo. Seu proprietário, aí sim, eu acho que é a sua resposta aí, Felipão. Faça uma pergunta que obrigue ele a pensar. Esse é o timing. Mas eu já sei que o problema é só esse. Então, a hora que ele começar a pensar que a gente construiu um raciocínio sobre exclusividade, acabou, era só aquele lá. Tá? Então, depois que você empaticamente entendeu o problema, isolou o problema, peça para que ele esclareça. Vocês perceberam que eu não estou contra-argumentando? Em nenhum momento eu estou falando para ele que, olha, a exclusividade é boa, sim, a exclusividade é boa por causa disso, disso e disso. Eu já falei isso para ele, que a exclusividade é boa. Não tem sentido eu ficar batendo nessa tecla. Tem sentido eu construir o raciocínio. Então, eu estou perguntando, me esclareça o porquê que a exclusividade lhe preocupa tanto. E agora sim, eu vou apresentar algumas soluções. Então, eu já isolei, eu já entendi o problema, já isolei, já pedi que ele me esclarecesse, agora eu vou fazer os contrapontos. E os contrapontos é minimizar o problema dele. Ah, beleza, eu entendi o seu problema. E olha, ele não é tão do jeito que você está imaginando. Ele é mais simples do que isso. E vou maximizar a solução que eu tenho para ele, tá? Como maximizar, né? Como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Você pode mostrar uma prova social. Então, é aquela famosa tipo, ó, você acha que a exclusividade não está funcionando? Enfim, olha aqui alguns exemplos de imóveis que eu vendi exclusivos. Olha as declarações dos proprietários. Pega lá no seu Google, esqueci o nome lá, o Google que você faz as avaliações lá, e mostra para ele, olha as avaliações dos meus proprietários aqui, olha o que eles pensam sobre mim. Isso é maximizar uma solução. E você está minimizando o problema dele, porque às vezes é uma falta de confiança em relação ao resto, né? Ele acha que você não vai cumprir aquela sugestão, aquilo que você está propondo, só que se você mostrar para ele que você já fez isso antes e várias pessoas gostaram, isso ajuda no seu argumento. Outra técnica bastante interessante é o pacote de sim, né? É você induzir as perguntas de forma que o proprietário fala sim para você o tempo todo. Um exemplo. Mas, proprietário, você me falou lá na primeira visita que uma das suas dores é em relação à comunicação, não é mesmo? Sim, a comunicação dos agentes é ruim. Entendi. E você me disse que por conta dessa falta de comunicação, você não sabe o que está acontecendo com o seu imóvel. Sim. Então, assim, você está fazendo ele responder sim o tempo todo, até você chegar na sua conclusão. Um exemplo que eu coloquei aí, ó. Por este preço eu vendo sozinho. Esse aí, com certeza, vocês já ouviram também, né? Ó, a resposta. Tenho certeza que sim. Fui empaticamente, entendi o problema dele, né? Mas gostaria que você considerasse o trabalho que lhe daria anunciar por conta. Então, receber clientes desconhecidos e quanto dinheiro você perde ao deixar seu imóvel muito tempo à venda. Eu estou fazendo ele pensar o quão grande é o problema dele, né? Para apresentar a minha solução. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês até agora? Deu para entender um pouquinho dos argumentos? Porque agora o quinto passo é a conclusão. É eu repetir o meu pedido. Com base em tudo que falamos, por que a gente não começa? Então eu superei as objeções, eu pelo menos tentei superar as objeções, e agora eu vou lançar de novo. Vamos começar a nossa gestão imobiliária? Fez sentido tudo isso que eu falei para você? Podemos começar? Às vezes a gente fica muito preso na discussão, às vezes a gente fica muito preso em superar a objeção, em querer impor a nossa opinião para outra pessoa, e a gente esquece do que a gente precisa lá no final. Pô, eu só quero que você me dê uma chance. De repente o proprietário está tão inseguro em relação ao seu trabalho, ao seu processo, que talvez você nem precise passar por tudo isso. De repente você sugere para ele, olha, me dá uma chance de te provar isso em menos tempo, então? Às vezes a dor dele é essa. Só que você não pediu, né? A gente errou em não pedir, tá?
Então, essa é a estrutura de reversão de objeção. Empatia, isolar o problema, entender se esse problema, se só existe esse problema, pedir que ele esclareça, pedir que ele fale um pouco mais. Às vezes, só no ato de pedir para ele esclarecer, ele já se enrola, né? Eu não pensei nisso antes, foi automático. E aí, você já desarmou ele já começa a entender o processo, minimizar o problema dele, não no sentido de tornar irrelevante o problema, né? Não no sentido de ofender o problema dele, mas minimizar o problema, maximizando a solução, mostrando para ele que a sua solução é muito, muito maior do que o problema que ele está tendo, tá? E por último, de novo, peça o que você quer. Passou pela objeção, repete o pedido, tá? Tudo bem, pessoal? Deu para entender a técnica aí? Tem sentido aí para vocês? Lógico que você não vai estruturar tudo isso na cabeça na hora de falar, mas é um discurso, né? É construir um discurso de forma aberta, entender de fato o problema dele e contrapondo aquilo de forma sutil, né? Sutil. E aí, vem aquela questão. Funciona sempre? Não, com certeza não funciona sempre, tá? É só uma técnica e com certeza vocês vão, no máximo, melhorar a quantidade de nãos que vocês recebem. A conversão do seu funil. Eu tenho certeza que vocês não vão ter 100% de sims só porque estão usando uma técnica de quebra de objeção, tá? Então, eu chamo isso de a matemática do sim. A gente precisa construir emocionalmente a nossa cabeça, né? Em relação aos nãos. Receber muitos nãos é frustrante. Vocês vão receber muitos nãos, já recebem muitos nãos e vão continuar recebendo muitos nãos ao longo aí da vida de vocês, mesmo num nível absurdo de capacitação. Os melhores corretores do mundo recebem nãos de forma recorrente. O que você precisa fazer é entender que o não é parte do processo e fazer uma construção, uma inteligência emocional para receber esses nãos. O nosso maior medo enquanto ser humano, principalmente na profissão de vendedor, é a rejeição. Então, a primeira rejeição, aquele primeiro não imotivado, que é a maioria dos nãos, são nãos imotivados, que deixam vocês pé da vida, frustram, né? Frustram. Puta, eu só recebo não, eu não estou entendendo por que eu não consigo, né? O que a gente precisa entender não é porque existem os nãos. O que a gente precisa entender é quantos nãos eu preciso para o meu sim, para ter o meu sim. Um dos livros que eu vou até indicar para vocês ali no final, ele cita um exemplo bem interessante que é: se vocês saírem para a rua agora, nesse momento, e pedirem para as pessoas cantarem uma música para vocês, qualquer música, sei lá, Hilarie da Xuxa, quantos nãos vocês vão receber até o sim? E vocês vão receber um sim. Alguém vai cantar o Hilarie para vocês em algum momento. Vocês só precisam contabilizar quantas pessoas vocês precisaram pedir para isso acontecer. Na conta estatística que ele apresenta no livro, foram 11. É uma música lá do Steve Ray Vaughan, né? Um guitarrista lá, um bluseiro norte-americano. E ele fala que foram 11 pessoas até alguém cantar a música que ele pediu. Isso pedindo despretensiosamente na rua. Então, é parte do processo, é a matemática. E aí que vem você controlar os seus números, né? Vendas é controle de números. Vendas é números. É matemática, é entender a conversão. Então, se você não vê quantos nãos você recebe para ter o sim, como é que você alavanca as suas vendas? Como é que você alavanca o seu número de gestões? O não vai fazer parte do processo sempre. Você nunca vai ter um argumento que converta 100% das ACMs, tá? E aí eu coloquei até uma construçãozinha mental, até se vocês quiserem tirar um print dessa tela depois e repetir isso, tá? É só uma brincadeirinha, que é para construir aí um pouco dessa inteligência emocional, né? E manter as expectativas sempre balanceadas, nem altas, balanceadas.
tá? A única forma de evitar o não é nunca pedir. Se você não pedir, não evitará nada. Se não vender, não tem receita. Perdão, se você não pedir, não venderá nada. Tá errado aí, preciso mudar. Se não vender, não tem receita. Não ter dinheiro é pior do que um não. Sim é melhor do que um não. Há um número para chegar no sim. Peça um número suficiente de vezes e você irá chegar no sim. Chegar ao sim quer dizer superar um monte de rejeição e objeção. Você pode reduzir a probabilidade de não administrando suas emoções. Tá? É quase que um mantra, pessoal. Repitam isso várias vezes que, com certeza, o não vai deixar de ser tão doloroso. Faz sentido isso aqui para vocês, galera? Digita 1 aí para mim. Top. E é isso aí. Precisa ter um pouco de inteligência emocional. Não adianta. Tá? Tem um livro, um dos livros que eu vou indicar para vocês no final do processo aí também, do Jia Jiang, que ele fala um pouco sobre essa nossa questão em relação à rejeição, né? Por que a gente lida tão mal em relação à rejeição? E aí tem um vídeo muito visualizado dele, que foi de um experimento dele, que ele foi para uma loja de donuts lá nos Estados Unidos, né? Ele é americano. Alguns de vocês já devem ter visto até esse vídeo. E ele pede que o pessoal da loja de donuts faça para ele uma caixinha de donuts que pareça os arcos das Olimpíadas. Então ele quer 5 donuts das cores dos arcos das Olimpíadas montados numa caixinha que ele quer comprar. Aí ele se surpreende com a resposta, porque o experimento dele foram 100 dias de rejeição. O que é? Ele saía pela rua, saía para qualquer lugar, fazendo perguntas absurdas, pedindo favores absurdos para as pessoas, esperando levar um não. E como ele reagia a isso, né? Depois ele escreveu esse livro, que é sobre a rejeição. E aí ele foi lá e pediu essas rosquinhas para a pessoa, já esperando que ela fosse negar. E aí, por incrível que pareça, a mulher entendeu o pedido dele e começou a estruturar como que ela ia fazer esses donuts. Aí a primeira pergunta dela foi, mas em quanto tempo você precisa? Quais são as cores? Que eu não lembro as cores. E no final das contas o vídeo tem lá, sei lá, uns 6, 7 minutos de vídeo e ela entrega para ele os donuts e ela entrega de graça ainda. Porque ela achou o pedido dele tão inusitado que ela nem cobrou. Ela falou que ia ser por conta da casa. Então isso é muito louco. Só que assim, lógico que isso foi uma exceção. Ele, ao longo desses 100 dias, ele recebeu vários nãos, e ele fez todo tipo de tentativa esdrúxula, só que ao final do processo dele, que é a conclusão do livro, ele entende que depois de tanto tempo recebendo não para vários pedidos dele, ele parou de ter medo da rejeição, virou algo natural para ele. E isso não impediu que ele continuasse fazendo mais pedidos esdrúxulos. Como, por exemplo, bater na porta de um desconhecido e pedir para esse desconhecido filmar ele por 10 minutos jogando bola. O cara foi lá e filmou. Isso é muito louco, né? E acho que a gente, enquanto corretores do mercado imobiliário, precisa ter um pouco dessa inteligência emocional. Beleza? E aí vem as outras 2 sugestões de fechamento aí para superar as objeções. Pessoal, evitar a objeção é besteira. Põe a verdade na mesa o mais cedo possível. Peça o quanto antes, tá? O tempo quebra todas as objeções. O tempo quebra todas as objeções. O proprietário disse não para você agora, ele vai falar não para você daqui 1 mês, ele vai falar daqui 2 meses, mas pode ser que lá no 4º mês ele reverta e volte com você. Todo mundo aí já passou por uma experiência de o proprietário voltar, te procurar e voltar no seu preço ainda. Então acontece, a gente só precisa ter
a disciplina de manter contrato. Então, o tempo quebra, sim, todas as objeções. Tá? E a segunda quebra de objeções é diga não. Diga não, pessoal. Não aceitem qualquer coisa. Não aceitem trabalhar com qualquer coisa. Vocês vão ter poucos imóveis na carteira. Sejam seletivos. Pega o que vende, pega o bom produto. Não tentem agradar todo mundo. Vocês não vão conseguir. Se o proprietário disse não para vocês, ou vocês estão entendendo que ele vai negar, de alguma forma, negue você. Eu não quero trabalhar para você, porque por esse preço eu sei que eu não vou ser eficiente. Eu sei que eu não vou conseguir desenvolver o que eu proponho para você. Às vezes é muito melhor dizer não e deixar o proprietário quebrar a cara e voltar para você depois, do que dizer sim e depois ele ficar jogando a culpa de não ter vendido em você. Eu sei que é doloroso, eu sei que dá trabalho, eu sei que às vezes você fez foto, você fez tour, você está 4 meses trabalhando um imóvel e você teve despesa. Mas não se iludam, pessoal. Vocês são profissionais. Advogados não aceitam todos os tipos de trabalho. Médicos não aceitam todas as cirurgias. Vamos ser profissionais e falar não para o proprietário se as condições que a gente colocou não foram atendidas, não foram aceitas. Falar não é libertador, pessoal. É libertador. Só precisa dar o primeiro passo. Tá bom? Escolha os seus clientes. Legal, turma? Pessoal, ficam aí as dicas de livros, tá? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, encerramos. Ficou alguma dúvida, galera? Obrigado. Manda dúvida aí, manda dúvida, senão... Zero, sem nenhuma dúvida. Deu para entender? Pessoal, diga não. Exercitem o não. Acorda no espelho todo dia e fala, eu não vou trabalhar para você, seu proprietário. Fechou? Galera, espero que tenham gostado. Todos têm meu contato. Edu, isso é um risco, cara, não tem jeito. É duro quando você precifica, o proprietário não dá a gestão e acaba vendendo pelo preço que passamos. Eu sei que é difícil, eu sei que é duro, né? O meu exercício hoje aqui é o meia-culpa. Vamos olhar para dentro de si, não para a culpa do proprietário, e entender o porquê que não rolou, né? Por que não foi com a gente, tá? Mas que isso vai acontecer, paciência. Sem medo da rejeição. Valeu, gente. Obrigado pela participação de todos aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, podem me mandar. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Valeu, Galvão. Um abraço. Rufê, pode pausar lá.